E eu gostaria de pedir aos irmãos que abrem suas Bíblias a Isaías 53. Isaías 53. A leitura vai ser um pouco longa, mas eu peço que os irmãos se dediquem um pouquinho para poder estar prestando atenção em relação a cada versículo, que a gente vai, no momento da pregação, a gente vai olhar um pouquinho dele, cada um. Isaías 53. Os irmãos que forem encontrando podem se colocar de pé, por favor, em reverência à palavra de Deus. Isaías 53. Amém ou misericórdia? Amém, então. Vou começar a ler. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo perante ele e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que não o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores e experimentado nos trabalhos, e como de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma, e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levara sobre si. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, intercedeu pelos transgressores. Oremos. Amado Deus, eterno Pai, quero agradecer, meu Pai, mais um dia de nossa vida. Te peço, meu Pai, perdão pelos nossos pecados, e ainda em sua presença, quero agradecer a cada um que está aqui hoje, meu Pai, reunidos, meu Pai, para ouvir mais a palavra do Senhor. Te peço que o Senhor possa estar me usando, meu Pai, para transmitir a Tua palavra de acordo com a Tua vontade, meu Pai. E me use, meu Pai, para a honra e glória do Teu nome, meu Pai, mas não a minha, meu Pai, porque estamos aqui para agradar o Senhor, e não para agradar os homens. Que a mensagem possa ser transmitida, meu Pai, que o coração possa ser tocado pelo Espírito Santo, meu Pai, e tudo graças ao Senhor, meu Pai. É por isso que eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, o tema de hoje à noite é o servo sofredor. E o título é Jesus Cristo, o Salvador. Nós acabamos de ler o texto de Isaías 53. Mas um pouco mais sobre o livro de Isaías. O tema do livro é O Messias de Israel. O Messias de Israel. E foi escrito por volta dos séculos 7 e 8 a.C. O nome Isaías significa salvação do Senhor. E foi um dos maiores profetas com ministério escrito. Assim como os irmãos podem observar, os profetas, tanto maiores quanto menores, eles não estão em ordem. Porque isso é em relação ao ministério escrito. Eles não estão em ordem cronológica. Mas assim, ele realizou o seu ministério em Judá durante o reinado de 4 reis. Possivelmente entre os anos 740 e 680 a.C. Cerca de uns 60 anos foi o ministério de Isaías, durante a qual Samaria foi invadida, foi tomada, e Israel foi levado cativo, e Judá foi invadida por Senaqueribe.
o tema das declarações de Isaías, elas voltam ao passado, tanto ao passado na criação do universo, e eles vão até o reinado de Messias e profecias futuras. Até profecias futuras seria em relação à criação de novos céus e novas terras, para deixar mais claro. Nenhum outro profeta escreveu sobre a glória de Deus do mesmo jeito que Isaías escreveu. Isaías, nós podemos falar que foi o evangelho do Velho Testamento. O livro de Isaías, ele vai de graça pura desde o início do livro até o final do livro. É graça pura, é como se fosse o João do Velho Testamento. Então, embora haja em Isaías profecias sobre Jerusalém, sobre Judá, sobre Israel e as outras nações, o livro também traz algumas profecias sobre o Messias. E antes de começarmos, irmãos, vamos lembrar um detalhe sobre a salvação. Eu já ouvi muitas vezes pastores dizendo isso, pessoas dizendo a mesma coisa, e a salvação não é a igreja que salva, não é o pastor que salva. Irmãos, não é uma pessoa está aqui, ela vai lá e ela te salvou. Não. Não é pessoa, não é igreja, não é pastor, é Jesus Cristo que salva, amém? Irmãos, só Jesus Cristo salva. E no capítulo 53 de Isaías, como eu disse, ele descreve o Messias. Ele descreve o Messias como servo sofredor. Em Isaías, a gente tem algumas divisões no livro. E essas divisões, do versículo 49 ao versículo 50, do capítulo 49 ao capítulo 55, ele fala justamente sobre o servo sofredor. E no capítulo 53, que a gente leu agora, fala mais detalhado sobre esse servo sofredor. Fala um pouquinho mais sobre quem a gente vai falar. E observemos sobre isso, que o servo sofredor, que a gente vai discorrer agora, a gente vai descobrir a pessoa, o que ela fez e o resultado, e o que resultou o feito dela. E observemos em primeiro lugar, em Jesus Cristo Salvador, sua posição de servo. Irmãos, quando nós lemos, ou escutamos, ou pensamos em o que seria o Salvador e o que seria servo, a gente imagina coisas completamente diferentes. Por exemplo, o Salvador Redentor, a gente imaginaria alguém superior. É o Salvador, ele é o Redentor. A gente imaginaria alguém com patente, alguém que estaria acima de nós em todos os momentos. Mas quando nós pensamos em quem é o servo, nós pensamos em realmente quem foi o nosso Salvador. Foi uma pessoa pobre, uma pessoa humilde, uma pessoa que não tinha boa aparência e que era desprezada, que era rejeitada. A gente pensa, esse é o nosso Salvador? Sim, esse é o nosso Salvador. E por ele ser um servo, as pessoas não criam nele. No versículo 1 diz, quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou a obra do Senhor. Irmãos, diante dos evangelhos, nós vemos os prodígios e milagres que Jesus fez e vemos também as maravilhas. Nesse momento vamos imaginar uma empresa. Empresa, ela tem que observar bem, os lucros e também os gastos que a empresa faz. Mas essa empresa, a pessoa que estava coordenando, não estava coordenando ela corretamente. E essa empresa foi afundando. E no momento que ela ia afundando, as pessoas começavam a se desesperar. Elas paravam, pensavam, o que a gente está fazendo de errado? A empresa está afundando. Só que no momento que eles observam que está afundando, eles decidem, não, eu vou trocar a pessoa que está na gerência, a pessoa lá de cima. O bambambam, digamos assim. E quando eles trocam essa pessoa, nós vemos que chega um novo gerente, chega um novo coordenador, e ele mexe um pouco ali, mexe um pouco aqui, faz coisas inacreditáveis que as pessoas não pensaram em fazer, mas quando eles viram, a empresa estava saindo daqui e não subindo. A empresa já estava em boas condições, eles já estavam lucrando mais do que eles estavam gastando. E as pessoas ficaram, uau, esse cara é o cara. Esse cara, ele conseguiu elevar a empresa. Ele é o salvador daquela empresa. Esse é o cara. Mas, irmãos, com Jesus Cristo, não foi assim. Mesmo ele fazendo milagres, mesmo ele com esses sinais que ele tem mostrado durante seu ministério, ninguém cria nele.
Ninguém estava crendo em Jesus. Em João 12, 37 e 38 diz: e ainda que tivesse feito tantos sinais diante deles, não criam nele, para que cumprisse a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem deu crédito à nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Irmãos, as pessoas não criam nele. Ele era o Salvador, mas ele era servo, e as pessoas não criam nele. Bom, por ele ser um servo, as pessoas não viam nele boa aparência. Versículo 2 diz: porque foi subindo como renovo perante ele, e como a raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que não o desejássemos. Irmãos, vocês sentem a vontade quando vocês vão comprar alguma coisa e essa coisa não é bonita? Vocês sempre procuram algo meio agradável, pelo menos. Vamos supor, vamos usar um ursinho de pelúcia para ilustrar. Você chega numa loja e tem aquele ursinho de pelúcia e é uma gracinha, a melhor coisa que você já viu na vida. Bem costurado, bem feito, aquela coisa que você ama, que você vê e fala assim: ah, eu quero esse ursinho. E do outro lado, nós temos um boneco feito de pano, barbante para fazer os cabelos, botão feito de tampinha de garrafa. Qual vocês escolheriam? Também temos a opção de um carro, por exemplo. De um lado, nós temos um Fusca. E do outro, nós temos uma Lamborghini. Qual que a gente vai olhar? Geralmente passa uma Lamborghini e o povo tudo: nossa, olha aquela Lamborghini passando, nossa, olha. E a gente fica olhando. A gente procura aquela Lamborghini, mas quando um Fusca passa, a gente, nem na moral. Não estou falando mal do gosto do pastor Silval, nem do gosto da minha mãe, por exemplo, também gosta de Fusca. Eu sei que quando passa uma Lamborghini e um Fusca, vocês preferem o Fusca. Pois é. Agora vamos tratar com pessoas. Muitos aqui já andam de ônibus, eu já encontrei alguns andando de ônibus, e um determinado dia eu estava andando em um ônibus. E no ônibus tem um banco de 2 lugares, logo atrás do motorista, e eu estava sentado na janela. E o espaço do meu lado estava vago. E de repente o ônibus parou num ponto. E a gente para e fica olhando, né? Assim, quem será que vai entrar no ônibus? Aí vai e entra um cara de terno, bem ajeitado. Sim, você olha e fala assim: tudo bem. E logo em seguida entra um homem com boné à barreta para trás, já andando daquele jeito meio, nossa, você já fica meio espantado às vezes. E short, às vezes uma blusa regata, e você pensa assim: tomara que o homem de terno sente do meu lado, tomara que o homem de terno sente do meu lado, tomara que o homem... Gente, às vezes até por medo. O que a aparência não faz? Jesus Cristo era desse jeito. Jesus Cristo, ele não tinha boa aparência. E se Jesus Cristo estivesse usando uma aba reta, por exemplo? Irmãos, a gente imagina o pior logo pela aparência. É de nossa natureza querer coisas agradáveis, coisas bonitas. Mas nosso Salvador, ele não é assim. Ele não tinha boa aparência. Mas ele não tinha boa aparência para quê? Para que nós não o desejássemos. E assim a gente não desejava. E por ser um servo, irmãos, as pessoas o desprezavam. O versículo 3 diz: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. O próprio Jesus, quando começou a anunciar sua paixão, quando ele dizia o que era necessário para o resultado, para a redenção, ele dizia também que ele precisava ser rejeitado. Em Marcos 8,31 diz: E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem, Jesus Cristo, padecesse muito e que fosse rejeitado pelos anciãos e príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. Irmãos, não só também na época de Jesus, mas também hoje em dia, muitas pessoas rejeitam a Jesus Cristo. Às vezes até nós que somos salvos rejeitamos. Às vezes a gente acha que não precisa da ajuda de Jesus Cristo, né? Às vezes a gente esquece que não precisamos da ajuda de Deus. E logo nos piores momentos a gente imagina que é Deus que a gente precisa. Mas em determinado momento da nossa vida, seja de nós salvos,
nós o rejeitamos, nós o desprezamos. É alguma coisa que não deveria acontecer, uma coisa que a gente não deveria fazer. E de outra maneira, muitas pessoas rejeitam a palavra de Deus. Quando a gente vai entregar um folheto, ou quando a gente vai evangelizar uma pessoa, às vezes essa pessoa, ela vai falar, não quero, agora não, depois, preciso curtir a vida. Você está curtindo a sua vida, a vida terrena. Mas se você morrer hoje, para onde você vai? Essa é a sua vida terrena, mas é a vida celestial. E tem muitas formas de desprezá-lo, irmãos, não somente essa na qual eu falei. Ele não tinha boa aparência, e apesar de todos os sinais, não criam nele. Assim, ele era desprezado. Observemos também Jesus Cristo, o Salvador, através de seus feitos. Irmãos, nós temos uma pessoa, e para ter um resultado, obviamente nós precisamos ter um feito. Ele precisa fazer alguma coisa para a gente alcançar o resultado. E por isso nós estudamos para uma prova, e por isso a gente trabalha para poder ganhar um salário. Mas todas essas duas coisas na qual citei, a gente está fazendo. Nós conseguimos fazer isso. Mas é aquilo que a gente não consegue, aquilo que nós não conseguimos fazer. Aquelas coisas que a gente precisa de Jesus Cristo para fazer. Essa é uma das coisas que fica, né? Nós não somos 100% perfeitos, nós somos falhos, nós precisamos de Deus. E se não fosse por Deus, se não fosse por Jesus Cristo, essa pessoa que passou por várias coisas com um único fim, que é o fim de nos livrar do pecado e nos levar nos dar a vida eterna. Essa coisinha que a gente acha que julga que é pequena, mas não é, essa coisinha que mudou nossas vidas, é a que faz a diferença. É essa coisa que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Nós vamos falar mais. Para que isso fosse possível, Jesus Cristo, o Salvador, ele sofreu por nós. No versículo 5 diz: mas ele foi ferido por causa de nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Irmãos, por causa dos nossos pecados, nós deveríamos ser castigados. Mas Jesus Cristo, ele não queria que a gente fosse castigado. Foi por isso que ele sofreu por nós, para que nós pudéssemos ser salvos dos nossos pecados. Ele foi entregue justamente por isso, pelos nossos pecados. Eu não estou falando que foi pelo seu, não, foi por nossos pecados mesmo. Ele foi entregue por nossos pecados. Em Romanos 4:25 diz: o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. E 1 Pedro 2:24 diz: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Foi pelos nossos pecados que ele sofreu por nós. Não somente isso, mas Jesus Cristo, o Salvador, ele foi humilhado em nosso lugar. Versículo 7 diz: ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Irmãos, vocês lembram de quando Jesus foi preso, de quando ele foi levado à casa do sumo sacerdote Caifás? Onde estava só a elite reunida, estava os escribas, estava o sumo sacerdote, os príncipes, os anciãos, que foi quando o conselho e todo mundo estava lá mesmo, mas estava com uma finalidade, de achar algo errado em Jesus Cristo, achar algo para condenar Jesus Cristo. E eles olhavam lá, olhavam aqui, não achavam nada para poder falar contra Jesus Cristo. E eles buscavam testemunhas falsas, mas eram testemunhas falsas. Mas de repente apareceu duas dessas testemunhas. E uma delas disse que Jesus tinha dito que poderia derrubar o templo e reedificá-lo em 3 dias. Depois disso, o sumo sacerdote, ele levantou, foi até Jesus e perguntou se ele não faria nada. Se ele não falaria nada, porque eram 2 testemunhas falsas. Se era realmente falso, por que você não vai falar nada em sua defesa? É difícil, né? Quando alguém chegar na gente, nos condena de tudo, aponta o dedo, condena, e quando a gente vê, a gente não fala nada. Como que essa pessoa vai se sentir? Às vezes a gente não consegue, às vezes a gente tem que falar, né? Não aguenta, é minha defesa, é de mim que eu estou falando. Mas Jesus Cristo não pensava nele. E por isso, como diz o versículo 63 de Mateus 26, fala:
Jesus, porém, guardava o silêncio. E depois disso, Jesus foi humilhado, cuspiram na cara de Jesus, bateram nele e mesmo assim ele ficou em silêncio. Jesus Cristo, ele ficou em silêncio. Irmãos, e foi depois disso que Jesus Cristo foi condenado à morte. E se não bastasse tudo isso, Jesus Cristo Salvador foi morto em nosso lugar. Versículo 8 diz: da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida, porquanto foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo, ele foi atingido. Irmãos, aqui diz que ele foi cortado da terra dos viventes. Ele foi morto, e o versículo nos mostra o porquê, que foi por causa dos nossos pecados. Foi por causa dos nossos pecados que Jesus Cristo foi morto. Eu sou pecador, irmãos. Nós somos pecadores. Dessa vez eu não vou falar vocês. Eu sou pecador. Mas nós podemos ver em Romanos 3,10, como está escrito, como estão escrito, não há um justo, nenhum sequer. Nós somos pecadores. Romanos 3,23 diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos estão destituídos da glória de Deus. Não é só eu que sou pecador. Pastor Silval é pecador. Pastor Fabiano é pecador. Nossa, mas são pastores, como assim ele é pecador? Irmãos, todos nós somos pecadores. Todos nós. Mas a coisa maravilhosa, irmãos, é o que ele fez por nós. Até hoje ele sofreu, ele foi humilhado, e não bastando isso para a redenção, para a salvação, ele foi morto pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos ser salvos um dia. 1 Coríntios 15:3 diz: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Irmãos, ele morreu por nossos pecados, ele deu a vida pelos nossos pecados. Eu não consigo imaginar uma pessoa que morresse por mim, que morresse por algo que eu tinha feito de errado. E Jesus Cristo fez. Ele foi morto, sem mesmo conhecer a gente. Quem foi esse homem, irmãos? Aquele que sofreu, aquele que foi humilhado, aquele que morreu por causa dos nossos pecados. Nós já falamos sobre a pessoa, o Salvador, sobre o que ele fez, o que ele passou. Agora vamos ver o que ele deixou com tudo isso, o resultado de tudo isso. Irmãos, não estamos falando de uma coisinha simples, mas algo que muda a nossa vida, todas as nossas vidas. Algo que só ele podia ter feito e que ele fez, que nos libertou do lugar que estávamos trancados e agora estamos com uma chance de viver eternamente ao lado de Jesus Cristo. Algo que mudou a vida do pastor Fabiano um dia, algo que mudou a vida do pastor Silval um dia, porque um dia eles estavam na rua passando sem ao mesmo saber quem era Jesus Cristo, mas um dia alguém se preocupou, alguém foi até eles e anunciou quem era esse Salvador. Eles aceitaram a Cristo. Hoje, está aí, de Silval para pastor Silval, de Fabiano para pastor Fabiano. Não somente os pastores, mas também cada diácono, cada irmão que está aqui querendo mudar essa vida e querer apresentar quem é o nosso Salvador, quem é Jesus Cristo o Salvador. Por isso que não se trata de uma coisinha simples. E o primeiro resultado foi o perdão dos pecados. No versículo 10 diz: todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. No dicionário, expiação significa ação de expiar, cumprimento, castigo ou pena. E expiar significa remir a culpa cumprindo pena, sofrer as consequências de. E foi isso que ele fez, irmãos. Ele remiu os nossos pecados, ele morreu para nos livrar dos nossos pecados, e ele morreu em nosso lugar. Isso foi uma maneira de perdoar os nossos pecados, para que não fôssemos condenados ao inferno, mas para que um dia pudéssemos estar ao lado do Pai. Romanos 5,8 diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O segundo resultado foi a salvação. Versículo 11 diz:
ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará a muitos, porque a iniquidade deles levará sobre si. A iniquidade deles levará sobre si. Vamos fazer uma coisa diferente aqui. Eu falei um pouco nos outros pontos, eu falei bastante. Aqui nesse ponto sobre a salvação, eu vou ler um pouquinho mais de versículos ao invés do que falar. A salvação, ela nos dá a vida eterna. João 3, 16 e 17 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 1, 16. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiramente do judeu e também do grego. Romanos 5, 9. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. E é também através da salvação, nós nos tornamos filhos de Deus. João 1,12 diz: mas a todos quanto receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Todos esses versículos que eu li, está na palavra de Deus. Não acrescentei nenhuma palavra, não tentei modificar nada. Não precisa, está na palavra de Deus. Jesus Cristo está falando em todos os momentos sobre a salvação. Às vezes não diretamente, mas também pelos seus servos. Mas nós vemos que é pela salvação que nós deixamos o inferno. E vemos também o motivo no qual Ele morreu por nós. Irmãos, Deus nos deu a salvação. Ele nos livrou dos nossos pecados e nos deu a vida eterna. Ele me salvou, Ele salvou a muitos aqui, e hoje Ele está aqui também para poder salvar a sua vida. Você que não é salvo, Jesus Cristo está te dando uma chance. Está te dando uma chance de hoje à noite, você poder sair daqui com a certeza de que um dia você vai para o céu. Tendo a certeza de que um dia você vai estar ao lado do Pai. Ele me salvou, Ele salvou a muitos, e Ele quer também te salvar. O terceiro resultado foi a intercessão. Versículo 12 diz: por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, ele foi contado sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Antigamente, no Velho Testamento, nós tínhamos o sumo sacerdote, no qual ele era encarregado de fazer sacrifício de animais, onde ele era o intercessor entre os homens e a Deus. Ele era o mediador. Mas Jesus Cristo fez isso na cruz do Calvário por nós. Ele derramou seu próprio sangue, se tornando o único intercessor, o único mediador. 1 Timóteo 2,5 diz: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Ele derramou o seu próprio sangue pelos nossos pecados, e hoje Ele é o intermédio que nos leva à salvação, que liga a nós, meros homens, a Deus. Quem somos nós perto de Deus? E o legal é que tem muita gente que acha que é maior do que Deus, que consegue ser superior a Deus. Quem somos nós, meros homens, comparado ao Criador? 1 Timóteo, um só intercessor. João 14,6 diz: respondeu-lhes Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Pois é, irmãos, ninguém vai ao Pai senão por Jesus Cristo. Ninguém. Você conhece Jesus Cristo hoje à noite? Se não, Ele quer te salvar. Concluindo, aquele homem cujas pessoas não criam nele, e que não tinha boa aparência e que era desprezado, aquele homem que foi humilhado, que sofreu, que foi ferido, aquele que morreu por nós, pelos nossos pecados, aquele, irmãos, que morreu em nossos lugares, aquele que nos possibilitou de termos os pecados perdoados,
aquele que pelo próprio sangue nos intercedeu com Deus Pai, aquele que nos deu uma chance, uma única chance de sermos salvos, de irmos para o céu e não irmos para o inferno. Aquele homem, irmãos, aquele homem é o nosso Salvador, aquele homem é Jesus Cristo, o servo sofredor. Esse é o nosso Salvador. Irmãos, igreja não salva, pastor não salva, a única pessoa que salva é Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus Cristo é o único que salva, aquele que morreu pelos nossos pecados. E se tem alguém aqui hoje à noite que não conhecia esse Salvador, esse homem, hoje ele está te dando uma chance de você poder ir para o céu, uma chance de você ser salvo. Esse é o nosso servo sofredor, esse é o nosso Salvador. Esse é Jesus Cristo. Irmãos, para terminar, eu gostaria de usar uma ilustração. Acho que muitos já ouviram essa ilustração, mas eu vou repetir. Vamos supor que tem alguém que você não gosta, alguém que você não se dá muito bem, mas esse alguém, ele decidiu fazer as pazes, esse alguém, ele decidiu, sei lá, comprar um presente para você. Às vezes, esse alguém não tinha condições, mas mesmo assim, ele achou um jeito de poder comprar esse presente para vocês. Só que você não conhecia essa pessoa, ou às vezes você conhecia e não gostava dela, não acreditava que ela poderia ser assim tão gentil. Irmãos, essa pessoa foi sem condição, comprou um presente. Vamos supor que comprou essa Bíblia é o presente. Essa pessoa chegou numa sala, estava você e essa pessoa na sala. Essa pessoa chegou, colocou essa Bíblia na mesa, falou: é para você. E você fica meio tipo assim: nossa, para mim, por quê? Às vezes você não quer nem aceitar o presente, deixa aqui de lado. Sem condições, um presente que foi comprado com amor. E você fica pensando, mas por quê? Por que esse presente? E de repente essa pessoa sai da sala e deixa você ali com a Bíblia, que é o que ela te deu de presente. E você fica pensando: eu pego ou eu deixo? Lembrando que a Bíblia, o presente, já é seu, essa pessoa já te deu. Essa pessoa já deixou o presente aqui pronto para você pegar esse presente. Agora a missão não está mais com aquela pessoa, ela já fez o que ela devia ter feito por você, o que ela queria fazer por você. A missão agora está nos nossos corações. A missão agora é: eu vou aceitar ou não esse meu presente que essa pessoa já me deu. Já é seu. Basta você aceitar ou não aceitar esse presente. E você vai aceitar ou vai rejeitar o presente que Jesus Cristo te deu? Oremos. Senhor Deus Pai,